Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Teresinha, Menina de Jesus, Sagrada Face, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 61 do depoimento do cardeal Rafael Melo Delval sobre São Pio X, intitulado O Papa que eu conheci de perto. Capítulo 8, Sua cultura e eloquência. A melhor fonte de informações sobre os primeiros anos e a educação do Pontífice Pio X é o testemunho do cônego Marquesan de Treviso, cuidadosamente reunido e publicado na sua Vida de Pio X. No referido volume, o autor atesta o ótimo aproveitamento de José Sarto no estudo dos clássicos e da literatura, aproveitamento que lhe valeu sempre os elogios dos professores e do qual mais tarde deu provas abundantes em inúmeros discursos, alocuções, sermões e cartas pastorais, assim como na correspondência particular. Pio X sempre viveu profundamente imerso no trabalho pastoral, único objetivo de sua vida como pároco, como bispo e como supremo pontífice, e nunca pôde dedicar muito tempo às atividades literárias ou artísticas. Não obstante, quando a ocasião se apresentava, revelava dotes e gostos de uma mente cultivada, tanto no campo literário como no artístico. Tinha lido muito. As Sagradas Escrituras, a teologia e a história pareciam ser as matérias de sua preferência. Mesmo em meio às tarefas cotidianas e ao incessante labor de seu alto ministério, pude comprová-lo pessoalmente. Gostava de ler e manter contato com o pensamento moderno. Algumas vezes aconteceu de me surpreender com seu conhecimento exato de nações e povos distantes, de suas tradições, costumes e peculiaridades. Daí a facilidade que possuía para enfrentar as situações, apreciar os pontos de vista e sentimentos predominantes em países tão diferentes do seu e que jamais tinha podido visitar. Sem mencionar países mais ao alcance da mentalidade ocidental, era por vezes notável a compreensão que tinha, por exemplo, das intricadas questões relacionadas com os eslavos, com sua liturgia e suas aspirações nacionais. Devia-se isso, sem dúvida, em grande parte, aos conhecimentos adquiridos no contato com representantes daquelas nacionalidades durante os 9 anos que residiu em Veneza. Veneza é uma cidade internacional, né? Sempre foi. Desde a Idade Média, né? Por causa da pujança de sua economia, né? Lembremos que a economia moderna, capitalista, nasceu por ali, né? Veneza e Florença, né? Essa cidade foi uma cidade poderosíssima, né? Por muito tempo, né? Então ela de outras nacionalidades, né? Iam para lá para transacionar, para
viver, para fazer fortuna, para, enfim, por várias razões, né? Era uma cidade que atraía, né? Povos de várias nacionalidades, né? Tinha sempre sobre a mesa publicações recentes em italiano e francês sobre os mais diversos assuntos. Lia o francês sem a menor dificuldade e com verdadeiro prazer, embora lhe intimidasse sempre falar nessa língua, principalmente, suponho, porque não conseguia dominar sua pronúncia. A pronúncia de francês é terrível mesmo, né? Não obstante, em algumas ocasiões, ouvi-o manter conversações particulares nesse idioma, e uma das vezes, precisamente depois da solene beatificação de Joana d'Arc. Nós já vimos essa descrição no livro do Padre Hahnemann, né, do Fogo Ardente, né? Diante de centenas de peregrinos reunidos em São Pedro, e surpreendeu agradavelmente a todos com uma longa resposta em francês à saudação que lhe fora dirigida. Havia escrito o texto original em italiano e ordenado a respectiva tradução. Na esperança de induzir Sua Santidade a vencer o temor de falar o francês em público e fazê-lo adquirir autoconfiança nessa matéria, recordo que me ocorreu contar-lhe o que eu próprio havia presenciado alguns dias antes. Veja, o cardeal Mary Delval, né, embora muito novo, era versado em várias línguas, né? Enfim, a formação dele era completamente diferente da formação do Papa, né? Então ele está fazendo uma avaliação da cultura, da eloquência, das capacidades intelectuais do Papa, né? De um ponto de vista privilegiado, né? Sendo ele próprio um homem muito culto, né? Então vamos ao caso aqui. Um representante diplomático acreditado junto à Santa Sé, que certamente não havia estudado o francês na infância, desejava me fazer compreender a agitação que reinava em seu país com relação a um assunto ardorosamente debatido e me assegurava que les animaux sont très agités là-bas. Os animais estavam muito agitados lá. Ele evidentemente havia pensado na expressão italiana gli animi sono molto agitati e havia traduzido anime, ânimos, por animaux, animais. É claro que precisei fazer força para não rir. Eu argumentava, isso é muito interessante, né? Essas traduções tortas, né? Eu argumentava com Sua Santidade que, afinal de contas, se um alto diplomata era capaz de cometer tais gafes numa entrevista de caráter oficial, o Santo Padre não teria do que se envergonhar se incorresse em algum pequeno deslize numa conversação privada. Mas o meu argumento, longe de convencer o Santo Padre a não ter medo de algum raro equívoco que poderia cometer ao empregar o idioma estrangeiro, fez com que tirasse uma conclusão oposta ao que eu pretendia. Rindo cordialmente do episódio, comentou: seria horrível para um Papa dizer uma bobagem dessas. Por isso, não desejo correr o risco. E eu não tive o que responder. Aí está, né? Mesmo quando ele falava o francês, né, ele pedia alguém para traduzir o texto do italiano, né? A oração fúnebre de Monsenhor Sarto, quando faleceu Monsenhor Rota, bispo de Mantua, é excelente prova do estilo, do esmero e da precisão com que escrevia. Se fossem publicadas e divulgadas, pelo menos algumas de suas numerosas composições,
acredito que seriam ainda mais apreciados o domínio da língua e o gosto literário de Pio X. Manejava a pena com incrível facilidade e rapidez. Sua escrita era especialmente clara e conseguia encher páginas inteiras de bloco de rascunho com muito poucas correções. Em meio aos trabalhos da manhã, muitas vezes no intervalo entre duas audiências, costumava me enviar notas escritas para me transmitir ou para me pedir alguma informação urgente, para fazer sugestões ou dar ordens. Muitos desses autógrafos ainda se encontram em meu poder. São todos escritos com clareza, sem borrões, corretamente pontuados, datados e endereçados. Na verdade, era para mim um mistério como ele conseguia escrevê-los e despachá-los com tanta rapidez no período da manhã, quando não tinha um único momento livre e quando audiências e trabalhos de todo tipo o esmagavam sem interrupção. Mais de uma vez tentei opor-me a que ele enviasse esses escritos, rogando-lhe que me mandasse chamar, a fim de poupar-lhe um cansaço desnecessário. Não, me dizia, ambos estamos muito ocupados para perder tempo, e é mais rápido que eu escreva. A admirável exortação ao clero que o Santo Padre dedicou aos sacerdotes de todo o mundo quando celebrou o seu jubileu sacerdotal foi escrita nos momentos de intervalo, página por página, no período de uns 15 dias. Ele quis, à medida que o trabalho ia progredindo, me fazer a leitura dele, rogando que lhe expusesse as minhas críticas. Tratava-se de trabalho personalíssimo seu, e era, na verdade, admirável. No breve prólogo que o cardeal Bourne fez para a edição inglesa dessa exortação, declara muito bem. Isso é o cardeal Bourne, então, falando sobre essa exortação. Abre aspas. As palavras do Santo Padre Pio X, dirigidas a seus irmãos sacerdotes no 50º aniversário de sua própria ordenação, permanecerão para sempre no espírito dos que foram chamados ao altar. Brotaram do coração de um verdadeiro sacerdote, modelado à semelhança do Mestre, como sacerdote e bispo, elevado ao pontificado supremo. Queira Deus que as ardentes palavras do Santo Pontífice, vigário de Cristo na terra durante 11 anos, restaurem, fortaleçam e gravem indelevelmente nos corações de todos os sacerdotes os ensinamentos fundamentais que elas contêm. Fecha aspas. Os documentos oficiais, então esse é o que o cardeal Bourne escreveu sobre essa exortação, né? Os documentos oficiais de Sua Santidade, tais como alocuções ao Sacro Colégio e cartas apostólicas, não eram em geral redigidas diretamente por ele. Mas para a elaboração desses extensos documentos, frequentemente ele mesmo preparava rascunhos ou adiantava apontamentos e nunca deixava de dar instruções precisas e de rever cuidadosamente todas as partes do texto que os assessores lhe preparavam. Já a comovedora alocução de Pio X aos cardeais recém-eleitos no consistório de maio de 1914 e que posteriormente foi publicada na Acta Apostolicae Sedis, era original sua, do princípio ao fim, e escrita de próprio punho e letra. Possuo o manuscrito desse derradeiro discurso, pronunciado imediatamente após a imposição do chapéu cardinalício aos novos membros do Sagrado Colégio, entre os quais se encontrava o arcebispo de Bolonha, cardeal della Chiesa,
seu imediato sucessor no sólio de São Pedro. A recordação dessa locução, proferida 3 meses antes de sua morte, notoriamente inspirada por um ardente zelo apostólico e digna de um grande pontífice, ainda permanece viva na memória de muitos dos que a ouviram. Na ocasião, ela produziu impressão profunda nos presentes. Imagina, né, gente? Se hoje, né, um Papa tem a condição de fazer isso, né? De mover os corações, né? Dos cardeais, né? Para algum tipo de emoção mais elevada, né? Imagina se a gente tivesse isso na igreja, né? Que coisa bela. Primeiro que nós não temos papas com essa capacidade, né? Segundo, nós não temos cardeais, né? Que tenha essa elevação de alma, né? Então, na ocasião, ela produziu impressão profunda nos presentes. O mesmo se poderia dizer de outras alocuções, dirigidas a entidades ou organizações de diversos gêneros. Nesses casos, o Santo Padre ou lia o documento escrito preparado por ele, ou falava com o texto na mão, apenas olhando-o de passagem durante o curso da oração. Muita gente considera que os melhores momentos de Pio X, como orador, era quando improvisava, o que fazia com frequência. As palavras lhe fluíam copiosas, em frases corretas, numa linguagem cheia de conteúdo, isenta de artifícios retóricos, de palavreado vazio. Ninguém podia pôr em dúvida que ele estava profundamente convencido de tudo quanto dizia. Seu zelo, a rica harmonia do timbre de voz, a dignidade do porte, a luminosidade do semblante, tudo isso prendia a atenção de todos e conferia à sua dicção um encanto especial, redobrando a força convincente dos argumentos expostos. Monsieur Touchet, bispo de Orleans e brilhante orador, não ocultava sua sincera admiração pela oratória do Santo Padre, que teve a ocasião de apresentar em diversas ocasiões enquanto esteve visitando Roma. Que teve ocasião de apreciar, em diversas ocasiões enquanto esteve visitando Roma, o bispo de Orleans, né, Monsieur Touchet. Chegou a abordar o costume de enviar seus discursos e escritos a Pio X e alegrava-se com as acertadas observações feitas pelo Santo Padre, que frequentemente as comunicava a ele em amistosa correspondência. Não será demais mencionar aqui a resposta de Sua Santidade à saudação lida por Monsieur Touchet na sala do consistório, por ocasião da beatificação de Joana d'Arc. Tomo essa resposta de seu rascunho original, como saiu da pena do Santo Padre. Na manhã de 20 de abril de 1909, diante de grande multidão, Sua Santidade, depois de algumas palavras de introdução, pronunciou o seguinte discurso. Então nós vamos ver uma pequena amostra, né, de um discurso de São Pio X, né, sem, obviamente, ouvir, né, a rica harmonia do timbre de sua voz, né, sem ver a luminosidade do semblante, né, mas vamos apenas seguir as palavras, né. Ó veneráveis irmãos e amadíssimos filhos, que em cumprimento dos deveres de vossa profissão
pregais e praticais sem respeito humano os ensinamentos da Igreja, e que precisamente por isso sois objetos de desprezo e mais ainda de pública censura. Lembra a crise da França, né, com o governo republicano, ele estava se referindo a eles, né? Sois taxados como inimigos de vossa pátria e difamados por covardes caluniadores que não vacilam em prejudicar gravemente os corações católicos, que necessitam mais do que nunca dos auxílios da divina graça para perdoar os que vilmente os ofendem. Se o catolicismo fosse inimigo da pátria, não seria uma religião divina? A palavra pátria traz ao nosso espírito caríssimas recordações. Nossa pátria é não só digna de amor, mas de verdadeira predileção, ou porque levamos o mesmo sangue dos que nasceram em nosso território, ou ainda mais nobremente, pela semelhança de afetos e tradições. E se isso é assim, de um modo geral, com muito maior razão o é quando nossa pátria está ligada por laços indissolúveis a uma outra pátria, que nem os contornos do oceano, nem as cadeias de montanha podem circunscrever. Isso são expressões muito frequentes nos salmos, né, da igreja. Nem os contornos do oceano, nem as cadeias de montanhas podem circunscrever. Que não fala somente uma, mas todas as línguas humanas. E que abarca não só o mundo visível, mas também o de além túmulo, a Igreja Católica. Aos políticos que julgam ver na Igreja um inimigo, e por isso a combatem sem cessar. Aos sectários que com ódio satânico a caluniam constantemente, aviltando-a e atacando-a. Aos falsos campeões da ciência, que com sofismas de toda ordem pretendem censurá-la como se ela fosse inimiga da liberdade, da civilização e do progresso intelectual, respondei a todos eles que a Igreja, Senhora das almas e diretora dos corações humanos, exerce sua supremacia no mundo inteiro, porque só ela, por ser esposa de Cristo e possuir tudo em comum com seu fiel esposo, é a depositária da verdade. Só ela pode obter a veneração e o amor de todas as nações. Por isso, qualquer pessoa que receie sua supremacia no âmbito do Estado e se rebele contra sua autoridade, impõe barreiras à verdade. Quem proclama que sua autoridade é estranha ao seu país, deseja que a verdade seja também estranha a esse país. Quem teme que essa autoridade possa prejudicar a liberdade e a grandeza de um povo, confessa abertamente que uma nação pode ser grande e livre sem a verdade. Se um Estado, um governo ou uma autoridade qualquer faz guerra à verdade, não pode pretender inspirar amor, enquanto se opuser desse modo ao mais sagrado dos sentimentos humanos. Tal autoridade poderá manter-se pela força, poderá ser temida, porque sem dúvida a espada ameaçadora do castigo força à obediência. Poderá ser aplaudida por hipocrisia, por interesse ou servilismo. Poderá também ser atacada, já que a religião aprova a submissão aos poderes humanos, sempre que não obriguem a nenhum ato contrário às leis divinas. Caso este último, em que todos estariam obrigados a lhes opor resistência, e nem por isso se tornariam rebeldes. Não obstante, ainda, que esse dever de submissão em tudo aquilo que não se opõe às obrigações prescritas pela religião
faça ainda mais meritória a obediência. Ele nunca será suficiente para tornar afetuosa, alegre e espontânea tal obediência, a ponto de merecer o qualificativo de amor e de veneração. Sentimos, pois, veneração pela pátria que tem suave união com a Igreja, contribui para o verdadeiro bem-estar da humanidade. Essa a razão de sempre surgirem nas fileiras dos católicos fervorosos os autênticos paladinos, os campeões e salvadores de um país. Essa a razão de serem os santos invocados nos hinos de nossa santa liturgia como patronos de suas pátrias. Eles seguiram o exemplo do Santo dos Santos, que obedecia aos que exerciam autoridade e pagou o tributo a César. Mas ao aproximar-se da cidade de Jerusalém e prever sua próxima ruína, derramou abundantes lágrimas, pois ela, tão amada e favorecida pelo Senhor, não havia aproveitado as graças e a visita que ele mesmo se dignara fazer-lhe para sobre ela derramar toda espécie de bênçãos. Então aqui termina o trecho dessa peça, né, dessa exortação, feita no dia 20 de abril de 1909, né, aos bispos franceses. Né? Bom, aqui nós temos então, deixado pelo cardeal Mary Delval, né, um pedacinho, né, de um documento que ele então nos mostra para falar sobre exatamente o assunto do capítulo, né, que é a cultura e a eloquência de São Pio X. Né? Então, nós vimos, aqui terminou o capítulo, nós vamos terminar a leitura nesse capítulo. Aqui nós vimos, já vimos com certos detalhes, né, a formação de São Pio X, né, de Giuseppe Sarto, na sua infância, na formação no seminário, a ida à escola a pé todos os dias, né, com todos os detalhes. Né. Mas eu fico imaginando, né, que tipo de esforço que um homem desse fez, né? Porque, veja, um homem que tem uma tendência tão forte para os trabalhos intelectuais como São Pio X tinha, era preciso uma força muito grande para abrir mão desse pendor, né, natural, né, para se dedicar a uma vida pastoral. Né? E foi isso que ele fez durante toda a vida. Né? Imagina, ao longo da sua vida, né, ele, por amor às suas ovelhas, em todos os lugares que ele estava, ele abrir mão do seu tempo de estudo, de leitura, desse prazer intelectual, né, que ele como homem de estudo tinha, para se dedicar às suas responsabilidades pastorais. Né. Essa força, essa atração, né, que essa matéria, essa cultura universal tinha sobre ele,
Eu fico imaginando assim, quanto de amor ao próximo, quanto de caridade para com as suas ovelhas ele não devia ter para, ao longo de toda a vida, ter aberto mão dessa possibilidade de estudo, né, de uma vida de estudo. Não que essa vida de estudo fosse algo ruim, nem para ele, nem para a igreja, mas ele resolveu, tomou a decisão ao longo de toda a vida, uma decisão que tinha que ser tomada todos os dias para se dedicar à vida de pastor e não à vida de um grande intelectual que ele poderia ter sido na igreja, né? Que penitência mais extraordinária, né? Que ele fez ao longo da vida, né? Porque a penitência contínua é muito mais difícil do que um sofrimento momentâneo ou agudo, mesmo que agudo, né? Numa certa momento da sua vida, né? Essa atração do intelecto pela cultura, pelo conhecimento, é uma coisa permanente na vida dessas pessoas que têm essa capacidade, né? E, enfim, ele abriu mão, né? Embora tenha absorvido muita coisa dessa grande cultura, desse grande conhecimento humano, né? Mas ele poderia ter sido grande, né? Como um grande intelectual da igreja do século XIX, como muitos foram, né? Mas ele optou pelo trabalho pastoral, né? E graças a Deus, né? Porque ele chegou onde ele chegou, escreveu o que ele escreveu, teve o impacto que ele teve na igreja, justamente por essa tendência pastoral dele, né? Pois bem, se houver algum comentário, por favor. Opa, o Márcio já mandou aí para nós um comentário. O Felipe fala, esforço parecido com o de São João Bosco. Sim, São João Bosco também tinha grandes dotes intelectuais, né? Veneza fica no entroncamento entre os mundos latino, germânico, eslavo e com saída para o mar, Europa, Ásia e África. Sim, francês é uma língua diplomática até hoje. Quando meus alunos tinham dificuldade de pronúncia, escrevia a pronúncia em português de forma mais próxima do vocábulo em inglês. A pronúncia francesa é algo assim. Quem já estudou um pouquinho de francês sabe que aquilo ali é uma loucura total, né? São Pio X poderia ter usado algo assim para ler em francês se o italiano tivesse os fonemas de vogais fechadas e o R gutural arrastado, e talvez isso não pudesse ser feito por isso. Os falantes de italiano e espanhol não conseguem pronunciar francês ou inglês bem. A capacidade de expressar-se clara e precisa, de modo a esclarecer, instruir e exortar as pessoas, caiu em desuso. Hoje é só eufemismo e palavras vazias, tempo perdido com globalismos e gnoses. O Papa São Pio X também negou apoio ao sionismo do Theodor Herzl. Lembra-se? Eu lembro. Discurso de São Pio X, perfeita lição sobre pátria, Estado, autoridades vazias e abusivas, e suas leis igualmente ímpias encomendadas pela maldita sinagoga de Satanás. O Estado atual é o relato da paixão de Cristo, manipulados pelos fariseus, movidos pelos políticos e funcionários corruptos. O ignis ardens é o fogo do zelo, que o consome, o zelo pastoral. Sim, a constância dos anos virtuosos é mais difícil do que arroubos heróicos, que tanto impressionam os tolos deslumbrados dos nossos tempos. Aí, belíssimo, Márcio, belíssimo. Falou muito bem. O Theodor Herzl foi pedir a ele
apoio para o Estado sionista, né? E ele negou, né? Muito ao estilo São Pio X, né? Negou categoricamente, né? Mas sim, enfim, o francês é muito engraçado mesmo, porque nós temos o R cultural, né? Mas mesmo para nós é muito difícil, realmente, falar, né? Entender não, mas falar é uma. Aí está o grande comentário do nosso catequista. Mais alguma observação, algum comentário? Professor, Sim. eu fiquei muito curiosa em relação ao cardeal Delval. E de vez em quando dou uma lida em alguma coisa. Ele, antes mesmo de ser o secretário de Estado do Papa, ele exerceu funções muito importantes. É lá no papado do Leão XIII também. Pelo 13. E sabe, outra questão que ele esteve envolvido, que ele foi ao Canadá a pedido, como observador apostólico, em Manitoba. E, assim, eu não entrei em detalhe, eu dei só rapidamente. Com certeza, alguma relação com a recente declaração do Papa, recente sim, né, do Papa atual, sobre aquele pedido de desculpa, qualquer coisa assim. O cardeal, né, Delval, é interessante que parece que ele esteve presente em várias situações que hoje foram assentadas de forma mais inadequada para a igreja, né? Não sei, vou continuar lendo a respeito dele. Eu tenho algumas informações do cardeal no livro do Taylor Marshall, né? Inclusive a informação de que ele teria sido, não fosse os modernistas, um grande candidato para a sucessão de Bento XV, né? Mas optaram por Pio XI, né? Mas não sei, eu não sei muita coisa dele, exceto essas informações mais gerais. Quem souber, É muito interessante. Às vezes tem alguma biografia dele, vou procurar. talvez, no processo de beatificação, que não sei onde que ele está parado, numa gaveta lá do Vaticano, deve ter muita informação sobre ele, né? Mas não o acesso é absolutamente impossível para nós. Professor, Sim, você falou é importante, eu considero assim, que é a respeito do Papa, que é assim, a decisão dele diária, né, por seguir esse caminho pastoral, né, que a gente aí fica lendo essas biografias e procurando nos santos aquilo que a gente possa copiar, né, imitar. Porque às vezes as pessoas já teve gente comentando comigo assim, mas eu sei que eu não sou santo, esse negócio de fazer assim, assado e tal, mas não existe outra possibilidade para nós, a não ser tentarmos nos modificar, né? Nós temos que. Ontem a Cristina falou das crianças, da obediência das crianças aos pais, e o evangelho de ontem foi justamente Nosso Senhor apresentando uma criança ah, e dizendo que se a gente não fosse como crianças, não entraria no reino dos céus. Então, assim, é a nossa obediência que é testada, a nossa obediência às leis de Deus, né? Nosso Senhor, se Deus veio ao mundo encarnado, né?
através de Nossa Senhora, para nos mostrar o tipo de coisa que a gente tem que fazer, mas a gente esperneia igual criança birrenta. Né? Então, assim, desculpa. Nosso Senhor falou: procurai, pois, primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Ele já deu a dica, né? Enfim, é isso. Mas a gente quer fazer, a gente pensa na justiça de Deus, às vezes, para os outros, né? Não pensa para si próprio. E as leis, né? A justiça de Deus são as leis, né? Os 10 mandamentos. Não, isso que você falou é impressionante, né? Porque assim, assim, em relação às nossas reações à vida de santos, é muito engraçado, sabe? Porque assim, eu tô falando das reações que eu mesmo tenho, né? Muitas vezes eu me pego tendo. Assim, a gente só se interessa em imitar os êxtases, os contatos de Nosso Senhor, de Nosso Senhor e Nossa Senhora, né? As coisas impossíveis. Agora, as coisas que são possíveis, nós achamos meio desprezível. Assim, esse negócio, imitar isso, é exatamente o que a gente pode imitar e é exatamente o que leva à santidade, né? Mas eu acho que essa cultura da gente de querer coisas sempre muito grandiosas, né? São muitos likes, muitas curtidas que a gente quer. A santa de hoje é a santa da pequena via, né? Da via da infância espiritual. E um dia desses, o senhor fez um comentário, uma pessoa da sua família disse que ser católico é muito difícil. Eu concordo, viu? Porque o tempo todo a gente tem que contrariar esses nossos impulsos. Né? Então, o tempo todo isso. O mundo nos puxando para uma coisa e a gente escolhendo outra. Por quê? Por que a gente... Eu estava ouvindo um padre falando outro dia, acho que foi o padre Ivan mesmo. Por que a gente peca? Porque pecar é gostoso. Oi. Né? É muito mais confortável, conveniente para as nossas... Dá mais prazer sensorial, mais prazer isso. Sentimental, né? Então, passar o dia inteiro negando e puxando, né, segurando essa nossa vontade descontrolada, né, é realmente muito difícil. Exige muito, muito esforço. E um esforço que a gente às vezes não quer fazer, porque são coisas pequenas, não aparece, não vou contar para ninguém, passou ali comigo, veio aquele impulso e eu tomei a coisa na hora. É como se Deus não visse, né? Não vou contar para ninguém, não. Ninguém, né? Ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo, Ninguém, né? Mas tem um detalhe nessa nossa continência diária em relação às atrações, né? Bom, tem um aspecto disso que são as atrações ilícitas. Essas, enfim, nós devemos, obviamente, nos afastarmos. Mais claras, né? Claras, né? Mas as lícitas, porque quando a gente analisa o São Pio X, essa atração que ele tinha pela cultura, pela vida intelectual, etc., era uma atração absolutamente lícita, não é? Em que a igreja é cheia de santos que seguiram essa atração, né? Mas é bonito porque essa outra faceta, a caridade, né? A caridade que venceu essa vida que poderia ter sido a vida de José Sarto. Ele escolheu conscientemente, né, a vida pastoral, né? E quantas, por exemplo, quantas pessoas, quantos católicos, quantos clérigos católicos do século XIX escolheu a via intelectual? Muitos, e fizeram um terrível, extraordinário trabalho contra os nossos inimigos, contra
Agora, veja inclusive a ironia, né? O Papa que escolheu sempre a vida pastoral foi aquele que teve a capacidade, por graça de Deus, de escrever um documento dos mais extraordinários que a igreja já escreveu, que foi a encíclica Pascendi, justamente fazendo uma crítica arrasadora do ponto de vista intelectual, do ponto de vista teológico, do ponto de vista histórico, contra o mundo moderno. Isso é muito bonito, a gente ver como que Deus molda as pessoas, e essas pessoas moldadas por Deus, elas dão os frutos certos na hora certa, contra os problemas mais graves da igreja, né? Então, São Pio X foi por esse ardor pastoral que ele teve, que ele pôde conter essa tendência que ele tinha, pôde fazer esse trabalho, e quando ele chegou no momento de dar os frutos, ele usou toda a capacidade intelectual dele, mais o zelo pastoral, mais a caridade, para escrever esse documento extraordinário, né? Que foi a Pascendi. É uma coisa muito bonita, né? Uma coisa muito bonita, como Deus molda, né, a quem é dócil, né? É aquela docilidade que a gente sempre fala, né? A docilidade à realidade, a docilidade à sua situação, a docilidade à situação que Deus te impõe nos vários momentos da sua vida, né? É muito belo você contemplar isso, né, na vida de um santo tão moderno, né? Porque assim, se a gente contempla isso na Idade Média, a gente perde um pouco a referência dos valores, né? Mas aqui nós estamos falando de um santo que quase presenciou a Primeira Guerra Mundial, né? Então, e como o senhor diz, tem coisas que tantos, né? Não são para nós. não. Mas aí a gente não pode também estar lendo biografia e pensar, isso é coisa pro santo. Eu como se fosse como se fosse algo assim, eu estou sendo humilde, porque eu não estou querendo ser santo. Não, esse é o maior erro, né? Pois é, porque a gente só entra no céu se a gente for santo. Então a gente tem que fazer alguma coisa, a gente não sabe qual que é, com que medida Deus vai nos medir, né? Porque tem aquela coisa a quem mais foi dado, mais será exigido, então a gente não sabe qual que é a medida. A gente fica, isso aqui isso aqui é santo, isso aqui não é santo, isso aqui, essa atitude minha é boa, acho que Deus vai dar essa atitude que não, mas a gente tem que parar com isso, né? Quer dizer, eu tô falando por mim, né, professor? Exatamente. Mas, assim, a gente é muito assim, mas sempre, no cotidiano da vida da gente. E aí, às vezes, a gente convenientemente usa como uma desculpa, né? Isso aí é coisa para santo, eu nunca vou conseguir, eu estou muito aquém disso, quão humilde eu sou, porque eu estou vendo isso, que isso não é para mim, que nada disso, né? Isso é inalcançável para uma pessoa como eu. Isso aí são vozes vindas diretamente do inferno, que ficam falando na nossa cabeça, né? São as vozes do demônio, né? Ele quer nos afastar de todo tipo de alta pretensão, né? De alto desejo nosso, né? Porque Deus só pediu pra gente tentar, né? Ele não pediu pra gente alcançar. Ele quer que a gente tente, né? O resto ele faz, né? Então ele nesse evangelho de São Mateus, né? Ele tá discutindo, ele dizendo assim, olha, não preocupe com coisas inúteis, tá certo? Então ele fala, preocupe primeiro, procurai, pois primeiro o reino dos céus e sua justiça. Ele quer dizer o seguinte, faça isso, o resto, não se preocupe, né?
O resto não é preocupação de vocês. Tá certo? O resto é preocupação minha. É como se ele dissesse isso, né? Então, assim, para vocês, faça isso. O resto, deixa comigo. Então, mas assim, ele já falou, né? O que a gente deve fazer. E ele falou: procure, deseje, aspire. Ele não falou consiga. Tá certo? Então a gente tem que aspirar, procurar. Né? E ele vai nos dar meios para alcançar, segundo a nossa possibilidade, o reino dos céus e a justiça de Deus. Cada um alcançará um pedacinho, uma parte que lhe é reservada. Não preocupa com o resto. Né? Mas enfim, é isso mesmo, Ana Paula. Assim, essas vozes que falam essas coisas que você falou para nos desviar, são vozes do profundo, do mais profundo dos infernos. Não tem dúvida. Felipe levantou a mão. Está me escutando, pastor? Perfeitamente, meu caro. Então, fazendo uma meditação nisso, né, sobre tudo que a gente vê que o São Pio X fez, ele está tão próximo da gente, mas às vezes a gente vem com esse pensamento, né, nossa, mas como que eu vou fazer isso? Eu estou me comparando a ele. Aí o senhor já explicou, a Ana Paula também colocou alguns pontos que estava meditando aqui nesse meio tempo. Aí mas assim, não é para a gente seguir o que Jesus nos ensinou. Ora, Jesus não está muito mais distante do que São Pio X, né? Então, a gente pode... A gente tem vários outros exemplos. Santo Agostinho, lá no início, depois São Tomás. Ora, São Pio X está bem próximo, né? Mais da gente. E, então, isso deixa a gente, assim, digamos, com mais ânimo, né? Para seguir e não achar tudo isso que o senhor falou, porque a Ana Paula falou, isso daí não é para a gente. A gente tem, cada um, Deus deu, né? O senhor bem falou, tem coisa que não é para a gente, mas isso daí que é o nosso... Eu acho que a gente tem que buscar na nossa meditação, saber a nossa realidade. Bom, é isso, professor. Isso mesmo, Felipe. E a vantagem de nós termos os santos propostos pela igreja como modelo para nós, é que o nosso modelo final é Nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora. Só que esse modelo é muito elevado. Nós devemos tomá-lo sempre. Mas é muito elevado. Agora, ao passo que os santos são homens como nós, que sentiram ao longo da sua vida as mesmas tentações, as mesmas tendências viciosas que nós temos. Então, é mais compreensível para nós vermos um homem como nós atingindo o ápice da santidade e nos movermos para imitá-lo, do que imitar Nosso Senhor e Nossa Senhora, que devemos fazer. Mas então, quando a igreja nos oferece um santo como modelo, ela quer exatamente nos mover a imitar um homem pecador, um homem com pecado original, um homem que teve todas as vicissitudes, né, que nós temos em várias épocas. Né? Agora, quando eu falo de santos modernos, eu estou dizendo assim, é um santo cujos problemas enfrentados são parecidos com os nossos. Claro, se você tirar a tecnologia que nós temos hoje, os problemas de... Nós estamos falando de São Pio X, né? Mas hoje é a festa de Santa Teresinha de Menino Jesus, Sagrada Face. Também é uma santa moderna. São João Bosco também são curadares. Santos do século XIX. Né? Então, são pessoas que viram certas tecnologias nascerem. Né?
telefone, a gente viu que, enfim, estava lá, né, o rádio ainda não tinha na época de São Pio X, mas tinha o telefone, tinha o telégrafo, o mundo já estava unificado em termos de informação, já tinha uma certa circulação de informação internacional pelo mundo afora, né, no caso de Santa Teresinha também. Mas enfim, então os santos modernos são importantes apenas por isso, né? Não são mais importantes. Aqui o Márcio está escrevendo assim, ó, não fui eu que escolhi a vida pastoral, foi a vida pastoral que me escolheu. Pseudo São Pio X. Ladainha da humildade, que os outros sejam mais santos do que eu, mas que eu seja mais santo que eu puder. Exatamente, a ladainha do cardeal Mary Delval, né? Aquela ladainha é um soco na cara da gente, viu? É um soco na cara da gente. É impressionante. Todos devem, pelo menos, ler uma vez na vida. Mas eu acho que a Ana Paula ou o Márcio levantou a mão aí. Só para dizer o seguinte aqui, os mandamentos dizem, né, o resumo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Isso. E essa escolha pastoral de São Pio X se deve justamente a isso, né? Ele amava o próximo. Né? Ele tinha um verdadeiro amor por essas pessoas, uma verdadeira intenção e preocupação com a salvação da alma dela. Você está falando de Santa Teresinha, uma das coisas que mais me tocou por uma fraqueza minha em Santa Teresinha foi que o quanto ela fez de penitência para que aquele bandido se salvasse. Né? Ela rezou e fez penitência. Eu pensava assim, que vá para o inferno. Ela ofereceu a própria vida dela, né? Pela salvação. Não é? E como que a gente vai fazer para amar mais a Deus? Como que a gente vai fazer mais para amar o próximo? Né? E que esses santos só não estão capazes. Quando a gente olha para isso, você pensa assim, estou longe de ser santo mesmo. E até porque a gente ainda tem uma outra coisa, a gente acha que Deus, para Deus amar mais o Senhor, ele tem que me amar mesmo. O amor dele é suficiente para todos. Sim, Para amar um, ele tem que amar menos o outro. Né? A gente acha que Deus é igual a gente, né? Que tem essas preferências mesquinhas, assim, né? E que a gente não entende também o termo infinito, né? Quando a gente fala. Nossa inteligência não alcança. Não. Então, assim, a pessoa. É a mesma coisa dele quando Deus atende a certos pedidos nossos feitos em oração. Mas como assim? Ele me atendeu, mas quando ele estava me atendendo e me escutando, ele não estava escutando o outro. São bilhões de pessoas na Terra, como é que ele escuta todos? Exatamente esses são os mistérios relacionados à pessoa, à Santíssima Trindade, né? Então, Deus escuta a todos nós e vê a todos nós, né? Isso é terrível, né? O Jorge Bernanos tem uma frase no livro dele, no Diário de um Pároco de Aldeia, que é mais ou menos essa, né? Que nós, católicos, temos que carregar durante toda a vida o terrível peso da onipotência e onisciência de Deus, né? Que foi o peso que o Calvino não conseguiu carregar, né? Porque ele pegou a onipotência de Deus, colocou ela como o atributo principal e esqueceu a misericórdia, né? Enfim. Mas é isso mesmo, né? Nós estamos sendo vistos. Nós estamos preocupados aí com esse pessoal globalista que está entrando nos nossos celulares, vendo as nossas coisas, os nossos sites, aonde a gente vai. Nós temos uma coisa muito pior, né? E Deus nos vê a cada momento, a todos os momentos. E isso é muito mais terrível do que qualquer globalismo. Qualquer globalismo, infelizmente. Mais alguma observação? Então, pessoal, Deus lhes pague a
presença, paciência, comentários riquíssimos. Tenham todos um santo dia, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Teresinha de Menino de Jesus, Sagrada Face, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.